Debate Melodia. Os temas mais polêmicos e atuais discutidos à luz da Bíblia. Através do programa que é um verdadeiro seminário no ar. Debate Melodia. Você vai ouvir pastores de diversas denominações, emitindo opiniões que podem esclarecer, polemizar e até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga, muito bom dia! Voltamos aqui para o nosso Debate Melodia. Obrigado você que sintoniza a nossa programação. É bom saber que você está na Melodia. Hoje, segunda-feira, né, gente? 10 de fevereiro. Fevereiro é aquele mês mais curto, né? E este fevereiro é o quê? É 28 dias, né? Ou são 28 dias, é verdade. Então... lembrando que você pode ouvir a Melodia também pelo nosso aplicativo. Pois é, se você não baixou o app da Melodia, corre lá, baixa o nosso app, vai lá na sua loja de aplicativos, coloque Melodia Conquista, tá bom? Para você ouvir a Melodia sem aquele chiado, sem aquela interferência, ouvir a Melodia com excelente qualidade e em qualquer lugar do mundo. Na manhã desta segunda-feira está conosco o pastor José Carlos, Comunidade Videira. Bom dia, pastor Zé. Bom dia, pastor Gil. Bom dia, pastor Valverde. Bom dia a todos os nossos queridos irmãos e amigos da Rádio Melodia. Quero mandar um abraço especial ali para a minha igreja, né? A igreja a qual faço parte, a Comunidade Videira. Tivemos um encontro com Deus esse fim de semana que foi sobrenatural. Então, parabéns a toda a equipe. Um abraço, pastor Jonatas. Muito bem, conosco também o pastor Valverde, Igreja Batista El Chamar. Bom dia, pastor Val. Bom dia, ouvintes da Rádio Melodia. Bom dia, minha amada igreja. Quinta-feira nós teremos culto na casa do irmão Naugívio e Elza para a nossa igreja. Fica ali na Avenida Itabuna e contamos com a presença dos nossos nobres e ilustres irmãos. Muito bem, vamos então iniciar o nosso debate orando, falar com o nosso Pai que está no céu. Hoje eu vou pedir ao pastor Valverde que apresente este momento ao Senhor. Ó meu nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor, pedindo para que Tu venha, Senhor Deus, nos trazer esclarecimento da Tua vontade, da Tua palavra, que não seja nós, mas que seja Tu em nossas vidas, Senhor Deus. Nos conduza e orienta, Senhor Deus, dai-nos entendimento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então ao caso comum, aspas. O cristão tem sempre que aguentar as ofensas calado? Pergunto isso porque um amigo foi agredido, não reagiu, sequer se defendeu e disse que não faria nada porque é crente. E aí, o cristão nunca entra em briga? Vamos discutir esse tema agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Estamos fazendo, claro, a segunda parte desse debate que foi ao ar semana passada, mas ficou algumas questões a serem abordadas porque há, de fato, opiniões diferentes, né? E a gente ficou aqui, o tempo acabou passando e a gente vai fazer a segunda parte. Pastor Zé, algumas pessoas dizem o seguinte: eu sou crente, mas não sou bobo. Eu sou crente, mas não sou bobo. Se mexer comigo, vai ter retorno. O que a Bíblia nos ensina sobre essa questão de confusão? Como é que é? O cristão, ele entra na confusão? Se a pessoa fala um, ele fala dois? Como é que é? Qual é a posição do cristão? A posição do cristão, creio eu, que é ser um apaziguador, né? Quando a gente olha para Jesus, é que tudo na Bíblia, quando a gente tem dúvida em relação a alguma atitude de tomar, tem que nos vir à mente o que Jesus faria se estivesse em nosso lugar, né?
Tem até um livro que depois virou filme, que dizia Em Seus Passos, que faria Jesus? Não sei se você chegou a ler o livro ou ver o filme. Né? Tremendo mesmo esse livro. Em Seus Passos, que faria Jesus? Jesus, ele não se envolvia em briga, mas em discussão, sim. Porque você tem que ser livre para exercer suas opiniões, mas sempre com educação e respeitando os limites, né? Agora, Jesus não fugia de uma discussão, não, de uma, como é que se diz, de um bate-boca, nesse sentido, no sentido positivo da expressão, né? Não é aquele bate-boca de xingamento, mas de discutir sobre valores espirituais, tá? Então, creio que Jesus fazia isso. Agora, Jesus não se envolvia em agressões. Quando acontecia algo que levaria a isso, Jesus, a gente tem relatos bíblicos que Jesus se ocultava e para não, né, até para não prejudicar o próprio testemunho. Eu creio então, pastor Gil, que nós, enquanto cristãos, nós temos que primeiramente zelar pelo nosso testemunho. E o apóstolo Paulo, ele endossa tudo isso dizendo, por que você não sofre antes o dano, em vez de dar mau testemunho? Né? Vai duas pessoas, está dentro disso aí, isso que eu vou falar, pastor Gil, não propriamente a briga, mas litígio entre os irmãos que, ao invés deles resolverem pacificamente, eles vão procurar tribunais entre os ímpios, né? E o apóstolo Paulo falou, olha, vocês vão julgar os anjos, e por que vocês não conseguem julgar entre vocês mesmos, dentro da congregação? Vocês vão apelar para um judiciário de ímpio, ou um juiz, né, que não tem nada a ver com o evangelho? Resolva a situação entre vocês. O apóstolo Paulo, então, ele reprovou isso, né? E nesse mesmo contexto, ele diz, sofra antes o dano, para que o seu testemunho não seja comprometido. Verdade. E aí, endossa aquela coisa, é fácil ser crente? Não, não é fácil ser crente, porque você tem que lutar contra os seus instintos. Porque o instinto humano, o instinto animal, é aquele instinto de autodefesa que às vezes exagera na defesa, né? Porque enquanto você está defendendo, tudo bem. Agora, o difícil é quando você, para se defender, você ataca, né? Entendeu? Então, o apóstolo Paulo, ele é muito categórico no que ele fala, olha, suporte o dano. Suporte, agora, quando a sua vida está em risco, é claro que você não vai deixar o cara te bater gratuitamente, né? Aí é uma outra questão. Verdade. Né? Então, aí entra o instinto de autopreservação e tudo. Mas você deve fazer de tudo para evitar chegar a esse ponto. Mas se a pessoa já te agride, é claro, você vai se defender. Isso. Né? Aí é outra situação. Mas o que significa se defender, pastor Val? É porque quando você coloca o debate, né, você fala assim, discussão, né? O crente deve entrar em discussão. Se a gente for olhar pela singularidade da palavra, né, eu estava até procurando aqui, discussão é debates, mesa redonda, conversas, conferências, argumentações, debatimentos e palestras, né? E discussão é a ação ou efeito de discutir, exame minucioso de um assunto, problema, etc., levantando-se os prós e os contras. Esse é o significado da palavra discussão. É claro que o crente deve discutir sim, né? Você vai ter que... Jesus fez muito isso, como o pastor José Carlos colocou, né? Ele fez muito isso, porque não é... O problema maior de uma discussão é a falta de comportamento, falta de espiritualidade de alguns, e aí isso pode levar para um lado pejorativo, né? No sentido de discutir e levar as vias de fatos, né? A falta de... o que leva a uma discussão para ela não ser saudável, o que leva a uma discussão doentia? É a falta de respeito pelo próximo, a falta de educação, né? E uma pessoa querer aparecer diante da outra com as suas verdades, quando na verdade a única que prevalece é a de Cristo, né? Então aí, se eu tenho um problema de relacionamento, vamos dizer que eu tenho um problema aqui com eu e o pastor José Carlos, nós somos de denominações diferentes, que vamos entrar numa discussão sobre razões ortodoxas, né, ou argumentações bíblicas, ou até a doutrina,
nós temos que fazer isso com muito respeito e com muito amor, né? Esse é o grande segredo, é a falta de compromisso com o amor de Cristo numa discussão. E isso pode levar a uma consequência grave, como aí entra no assunto que o Nobre trouxe, né? Então, nós temos que aprender a discutir, e até os nossos debates aqui, às vezes, há discordância e há discussões entre nós, mas a coisa é saudável porque existe um profundo respeito, um profundo sentimento de amor, um profundo sentimento de comunhão. Então, essas discussões são saudáveis. Agora, quando passa para o outro lado, aí pode causar ruptura, pode causar danos, porque o que a gente não pode fazer na discussão é ferir o Espírito Santo de Deus que há em nós. Quando a gente fere a santidade, aí a gente realmente perdeu totalmente o sentido e perdeu totalmente a razão e a lógica das coisas, apenas às vezes numa discussão. E muitas das vezes a gente falando isso com pessoas de outras doutrinas e entrando nesse assunto, sem querer, por uma questão de opinião nossa, a gente acaba ferindo a santidade de Deus, só para defender uma tese que era de próprio Deus, né? Uhum. Então isso acontece muito. Eu queria saber a opinião de vocês. Tem gente que gosta de briga? Porque eu vou fazer essa pergunta, porque assim, eu já vi gente falando assim, ó, vou sair de casa hoje eu estou invocado. Se alguém olhar para mim diferente, vai ter retorno. Quer dizer, a pessoa, eu queria saber o seguinte, se existem pessoas que sente falta de uma briga, ela gosta de brigar. É para quem? Para os dois. Olha só, se a pessoa gosta de brigar e se ela já sai disposta a não ser tolerante, à intolerância, então o Espírito Santo está longe dela. Porque a pessoa que é cheia do Espírito Santo, que pelo menos conhece as Escrituras e procura seguir o que nela está escrito, ele não sai por aí disposto a brigar. Pelo contrário, a oração dele, a intenção dele é orar a Deus: Senhor, me livra dos inconvenientes, ou em situações complicadas me dá sabedoria para tratar e tal. Então essa deve ser a iniciativa dele, não falar, não, hoje eu estou pronto para briga, quem mexer comigo, quem olhar feio para mim vai se dar mal. Isso não é um posicionamento, acho que não é nem um pensamento de um cristão. Né? O cristão, ele tem que ser um apaziguador. Primeiro, ele promover a paz dentro dele mesmo. Porque se ele já acorda, já sai de casa de manhã, está disposto a brigar com todo mundo, é porque dentro dele não tem paz. Não tem paz, né? Ou aconteceu alguma coisa com ele que o deixou nervoso e tudo, quer descontar em alguém, e só precisa de um argumento para isso, uma causa, né? Para isso, até um cachorro latir para ele, vai lá e dá um chute no cachorro. Então, pastor Gil, pastor Valverde e irmãos que estão nos ouvindo, quando nós levantamos, a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova nas nossas vidas, a cada dia, né? O amanhecer, a misericórdia se renovando. E quando a gente, então, tem essa consciência de que nós somos servos de Deus, nós somos sal da terra e luz do mundo, não cabe ao cristão já acordar querendo arrumar briga por aí, ou querendo se envolver com briga, né? Então, não é cristão, é a pessoa que precisa alinhar a sua vida com a vontade de Deus, com as Escrituras. Agora, o crente não deve ficar chateado, o crente não deve ficar zangado. Não é nem questão de ficar ou não ficar, porque nós, enquanto estamos nessa pele, nessa carne, nós estamos sujeitos a sofrer mágoa, até chateação e até ficar zangado. Eu lembrei, pastor Gil, pastor Valverde, quando Jesus fez aquele chicote lá e expulsou todo mundo lá do templo, o que ele tinha em mente? Defender e proteger e mostrar aquele povo que estavam errados, né? E ele estava zangado? Estava. A Bíblia fala que... Então é ele isso. Ele não gostou. É interessante essa colocação do pastor, porque ele falou isso mesmo. Quando a pessoa não tem o Espírito Santo de Deus, ele sai com vontade de ir para a rua e arrumar briga, né? E quando a pessoa está cheia do Espírito Santo de Deus, ele sai para a rua com a mesma vontade de não arrumar briga. Mesmo que a briga venha para ele, mas ele fala, ih, rapaz, hoje não dá. Porque não dá para entender quando a pessoa cumprimenta a outra na rua, e quando é irmão, quando é crente, ele fala o quê? A paz do Senhor
a paz do Senhor esteja convosco. É isso que Jesus ensinou. Então, se você está com a paz do Senhor, como é que você está arrumando briga? Porque tem gente que entra em discussões de igreja, debates e outras coisas, quando fala assim, paz do Senhor, meu irmão, tu pode ter certeza que vai haver confusão ali. Entendeu? Aquela paz não é uma verdadeira paz. Mas cadê a verdade da paz, então? Nós temos que encontrar essa verdade da paz, não só em palavras que saem dos nossos lábios, mas nas nossas atitudes, quando a gente sai para a rua. E aí mostra que uma pessoa que tem esse sentimento e sair para a rua, uma briga, literalmente a paz do Senhor não está com ele. Se o príncipe da paz não está com ele, é claro que o Espírito Santo também não vai estar. Muito bem, 11 horas e 22 minutos aqui na Melodia. Para você que está chegando agora, aí pegando o nosso debate em curso, o tema é este: o crente nunca entra em briga. Bom, você o que acha? Ô pastor Zé, tem assim muitas pessoas que dizem o seguinte, vamos colocar aqui também a questão não só com pessoas da externa, ou seja, que não mora na sua casa, mas também essa relação com os da nossa casa. Eu já ouvi pessoas dizendo o seguinte, ó, lá em casa a gente conversa, todo mundo conversa alto, parece que está brigando. Quem passa na rua e ouve, parece que a gente está brigando. Há lares também que você não ouve nada, né? Assim, as pessoas falam baixo, aquela calmaria, mas há lares também que você... Mas a questão é que há lares que há muita briga. Briga de marido e mulher, briga entre irmãos, briga de mãe com filho, pai com filho, enfim. Aí o tratamento é outro, pastor Zé? Como é que é? Não, acho que o princípio continua sendo o mesmo. Nós até participamos de um debate, não sei se era com você, sobre briga entre irmãos, e a gente ainda citei, né? Caim matou Abel, os irmãos de José venderam ele, que tentaram matá-lo e tal, né? Então, briga entre família como é que se diz? É recorrente, isso acontece. Agora, você não pode guardar rancor, você não pode transformar isso em algo corriqueiro. Não, faz parte da vida. Não, sabe? Toda briga, ela pode ser evitada. Né? Então, o apóstolo Paulo, ele diz, se possível, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Né? Então, nós somos pacificadores. Então, se você estiver envolvido numa contenda, que não seja você o que a provocou. Né? Porque a gente tem que responder a contenda. Né? Por exemplo, alguém nos chama para briga, alguém bate em você, você vai apanhar de graça. Né? Primeira causa, você vai falar, peraí, tá me batendo por quê? Aí você leva outro, tal. Aí, né, só Jesus na causa. Tá? Mas no que depender de você, para evitar a discussão ou evitar a briga, você deve fazê-lo até a última instância. Agora, é claro, pode chegar o momento que o seu instinto de defesa vai falar mais alto, né? Porque você não vai ficar apanhando de graça também. Não sei se os irmãos ouvintes estão me entendendo ou concordando, né? Chega um momento que você vai aplicar o seu instinto de defesa, mas no momento certo. Você não é um arrumador de encrenca, um brigão, sabe aquele valentão que quando chega no lugar tal, e já se posa, né, de estar procurando alguém para desafiar? Não, você fica na sua ali. E é isso que o crente tem que fazer. Né? Dar Jesus, ele disse, né, se alguém te ferir numa face, mostra-lhe também a outra. Olha só, esse versículo é agora. Né? Até para contrapor o que eu acabei de falar. Mas Jesus não diz o que fazer se a pessoa bater na outra. Né? Na outra face. Aí entra a questão da autodefesa. Ou você sai fora daquela luta, sai, né? Mas se você não pode sair ali, né? Você não vai ficar apanhando de bobeira ali, claro. Você vai se defender. Muito bem. Ô, pastor Val, o que é dar a outra face, como ensina o texto bíblico?
Boa pergunta essa, né? Inclusive, muitas pessoas dizem que não foi bem, que o texto está escrito assim, mas quando Jesus falou desse da outra face, é virar as costas e ir embora. Não é da outra face ficar apanhando. Teólogos afirmam isso aí. Pode soar também como provocação. O cara bate de um lado, você fala, bate aqui. Entendeu? Então, cuidado com essas interpretações de texto bíblico com que as pessoas pregam às vezes. A gente tem que buscar conhecimento teológico para determinados textos, porque até a interpretação de um texto em hebraico, em aramaico, para depois vir para o grego, para depois... É complicado essas traduções, né? Então, quando Jesus fala da outra face, não é para você virar o lado do rosto e levar outro soco. É para você virar as costas mesmo. Vira o outro lado da face e vai embora, entendeu? Apanhou desse lado, vira as costas e vai embora. Seria não reagir, né? Não reagir, né? Uhum. Não é você provocar as pessoas com outra face, porque isso fica meio banalizado, isso até é muita hipocrisia, porque, entendeu? Ninguém é tão crente assim de chegar e levar um soco de uma pessoa que fez muito mal e depois virar o outro rosto e levar outro, e depois bater o outro, né? Nós somos ainda humanos e não temos ainda o crescimento espiritual e a estatura de Cristo, como ele tinha. Nós somos imitadores, né? Então, uma coisa é você ser imitador, outra é você ser mesmo. E eu não vejo ninguém com pastor, o senhor está sendo duro, não está respeitando. Meu querido, eu duvido, se tem alguém que me diga hoje aqui, aparece diante de mim, um desses aí que são crentãs santão e que bota um filho numa cruz ou que vai para a cruz morrer pelo pecado de alguém. Então, nós não podemos ser hipócritas, vamos quebrar a hipocrisia agora, tá certo? E aí, a outra face que eu entendo é isso. Agora, tem uma coisa aí sobre discussões de famílias, e isso é muito interessante, porque essas discussões, elas é comum, porque cada um pensa de uma forma diferente, entendeu? Nós temos que saber como lidar com essas discussões para que não fira o Espírito Santo de Deus em nossa vida e na nossa casa, e não traga desunião. Porque enquanto você estiver falando, discutindo, isso é até bom, porque você vai curando a família, vai norteando, né? Eu digo quando essa discussão ela é dentro daquilo que a gente falou aqui, ato de conversar, ato de entender, ato de coisa. Isso é discussão. E agora, quando parte para vias de fato e a falta de respeito, eu estou repetindo a minha fala do início, para depois dizer que o pastor mandou todo mundo brigar dentro de casa. Quando a falta de respeito é diferente. Aí a gente realmente tem que virar as costas e não entrar em discussão. Porque o mais importante de tudo é manter uma espiritualidade saudável dentro de casa. As diferenças, as divergências sempre vai haver, principalmente na esfera da igreja. Nós somos diferentes. Eu sou diferente de que muita gente na minha igreja, muita gente é diferente de mim. Uns gostam muito de mim, outros não gostam, né? Uns me respeitam muito, outros não respeitam, mas isso é relacionamento natural. E é disso, e é nessa forma que a gente vai crescendo até chegar a essa estatura. E é por isso que a gente cresce. Porque se tudo fosse bonzinho, santinho aqui, não haveria vida interessante nada. Porque cadê o livre-arbítrio? Cadê as escolhas nossas? Cadê tudo, né? Que Deus nos dá, né? Muito bem. 11 horas e 30 minutos, vamos ao intervalo. Já já a gente retorna para a segunda parte do nosso Debate Melodia. É rapidinho, não demora. Já já a gente volta. Estamos apresentando Debate Melodia. O colesterol alto pode matar e os cuidados devem começar na infância para evitar graves problemas na fase adulta, como doenças cardiovasculares, infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral. Crianças entre 2 e 8 anos que possuam pais ou avós com históricos de doenças cardíacas ou de colesterol alto devem ter seu colesterol dosado. Entre os 9 e 12 anos, toda criança deve ter seu colesterol avaliado. Se o LDL colesterol ou colesterol ruim de seu filho estiver acima de 130 mg por decilitro, procure seu pediatra ou endocrinologista. O colesterol alto de seu filho não é brincadeira. A infância e a adolescência são fases importantes na prevenção das doenças do coração.
Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Você ainda ouve rádio de forma antiga, com chiados e interferências? Melodia. É hora de instalar o aplicativo da Melodia, a rádio com a melhor programação e sem interrupções, onde você estiver. Com o app da Melodia, você ouve sua programação preferida com excelente qualidade, de forma simples e sem travamentos. Para baixar é simples. Vá à sua loja de aplicativos e digite Melodia Conquista. Tenha sempre a Melodia no seu bolso a qualquer hora e em qualquer lugar. Melodia Conquista, a rádio que conquistou gerações. No Mineirão Atacarejo, todo dia é dia de fazer economia. Mas hoje as ofertas são especiais para você. Arroz branco Dona Ana, 1 kg, 4,69. Café Maria Rosa, almofado a vácuo, 250 gramas, 10,49. Macarrão espaguete comum Pilar, 400 gramas, 1,99. Ofertas válidas até 12 de fevereiro. Mineirão Atacarejo, o melhor lugar para comprar barato, sempre. A Cortina Cia tem tudo para vestir a sua casa. Cortinas prontas e sob medida, tapetes, persianas, colchões, além de uma variedade de roupa de cama, mesa e banho. Tudo isso com o melhor preço e atendimento da cidade. Na hora de decorar a sua casa, escolha a loja mais completa do interior baiano. Estamos esperando por você. Venha nos visitar. Praça da Bandeira 10, Centro, Vitória da Conquista. Acesse o Instagram da Cortina Cia, @CortinaECiaVDC. Voltamos a apresentar Debate Melodia. De volta, 11h33 na Melodia. Pois é, olha, falando hoje aqui, esse tema é um tema que todos nós precisamos refletir, porque uma hora ou outra a gente pisa no pé de alguém, não tem jeito, né? Ou então alguém pisa no nosso pé, e aí, qual será a sua reação? Quando eu falei não reagir, na verdade o termo certo é não reagir consoante a ofensa, porque a reação, você pode ter uma reação boa, uma reação bíblica, né? Uma reação como Deus espera, que seria muitas vezes não reagir, né? Consoante a ofensa, né? Dar as costas, enfim, deixar para lá, perdoar. É o que Deus espera. Mas e aí? Essa questão, pastor Zé, do impulso. Porque, como eu falei no outro debate, a gente já tem a cartilha como cristão de como devemos agir. A gente já sabe. A gente aprendeu no discipulado, aprende todo domingo na igreja, ou em outro culto. E a gente já sabe, olha, o cristão, ele perdoa, olha, o cristão não é olho por olho, dente por dente. A gente já sabe disso. Agora a questão é na hora. Na hora que acontece a coisa, o pastor Valverde vai falar que o sangue ferve, né? Eu sou sanguíneo, é claro que eu vou falar disso. O sangue ferve. E aí, na hora, a pessoa falou assim, olha, eu já esperava algum tipo de ofensa e eu já sabia o que eu deveria fazer, mas na hora eu não consegui. A questão do impulso, pastor Zé. Olha só, o impulso ele é resultado de uma decisão tomada de última hora, né? Às pressas. Você não raciocinou, você não mediu as consequências, você apenas reagiu a uma ação por impulso, né? Isso às vezes é perigoso, porque no impulso você até comete um agravo mais do que o que você sofreu. Porque sempre a vingança, ela
ela é efetuada, na maioria das vezes, no dobro da ação sofrida, né? Por exemplo, o cara te arrancou um olho, você vai lá e arranca os dois dele, né? A vingança ela é sempre mais do que a ação sofrida. Agora, pastor Gil, é interessante que as Escrituras, elas nos dão um direcionamento, e à medida que a gente vai se enchendo a nossa mente daquilo que é sagrado, daquilo que é justo, daquilo que é perfeito, até a nossa reação, até o nosso impulso, de repente, ele vai ser focado em algo bom. Por quê? Porque a tua mente e o Espírito Santo em você está controlando tudo. Daí, a gente entender por que os cristãos da igreja primitiva, né, eram torturados, eram mortos, e eles não xingavam, eles não revidavam, pelo contrário, como Estevão. Olha só, se fosse hoje, ou se fosse um de nós, ou se fosse eu, né? Vamos ver, fosse eu, o Estevão, estou lá sendo apedrejado, e em vez de falar, Senhor, não lhes impute esse pecado, eu ia falar como Elias, caia fogo do céu e consuma os seus 70. Né? Mas o Estevão, ele perdoou aqueles que o estavam apedrejando. E ele não era Jesus. Né? Porque a gente dizia, não, mas é Jesus. Ele não era Jesus. O que levou Estevão a não amaldiçoar aquelas pessoas e a perdoá-los enquanto estava morrendo apedrejado? Se foi possível para ele isso, então é possível para o crente também, senão não estaria nas Escrituras isso. Né? Agora, é claro que Estevão, ele estava bem próximo de Jesus no sentido temporal da expressão, né? Por mais um pouco ele teria conhecido Jesus pessoalmente, mas tudo bem. Hoje nós temos o Espírito Santo que, inclusive, nos dá mais vantagem do que os discípulos, sabia? Porque Jesus, ele habitava com os discípulos. Hoje, pelo Espírito Santo, ele habita em nós, né? Então, ele habitava com, e hoje, pelo Espírito Santo, ele habita em nós. Agora, mesmo com o Espírito Santo, Jesus habitando em nós, nós temos a vida de Jesus dentro de nós fluindo, né? Por outro lado, nós temos também a nossa velha natureza reivindicando né, seus direitos. E aí, qual da nossa natureza que vai vencer ou que vai reagir? A nossa velha natureza, o velho homem, o homem caído, ou a nova natureza que é regida pelo Espírito Santo? Essa é a questão, né? Agora, se é fácil ou difícil, aí é outra questão. É muito difícil. É muito difícil. Mas se a gente tem na Bíblia precedentes, isso aí, então, é difícil, mas é possível. Tá. Essa coisa de... às vezes as pessoas dizem o seguinte, há momentos que você vai ter que reagir, tem gente que defende essa ideia, você vai ter que reagir, porque, assim, afinal de contas, você não é um bobo, você é um cristão, mas você não é bobo e tal. Bom, aí, ao mesmo tempo, você tem, pastor Val, a questão, quando Paulo fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, ou seja, ele quer dizer que a nossa luta não é contra as pessoas, e aí ele faz referência aos seres espirituais, né? A nossa luta, na verdade, não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades que operam nas regiões celestiais. Bom, esse texto não bastaria para dizer assim que a nossa briga não é contra as pessoas? Sim, com certeza. Mas também esse texto não diz que você vai, por exemplo, ver uma situação, né, terrível, por exemplo, uma invasão na sua casa. O ladrão entrou, né, deu uma chance de você reagir lá, digamos que deu uma chance. Você não vai reagir e falar, não, o senhor esqueceu a arma ali, por favor, pode pegar a arma que o senhor esqueceu para me matar. Quer dizer, não tem sentido isso, né? Nós temos que ponderar isso aí. É difícil você tratar esses assuntos na esfera humana nos dias de hoje, sem ferir a espiritualidade, e tratar deles como deve tratar na igreja por falta de entendimento e de conhecimento da palavra. Eu acho que a primeira coisa é que, se a gente entende e conhece bem a palavra, a gente começa a entender que
muitas vezes você é levado a uma situação de risco, e quando a palavra de Deus fala sobre isso, principados e potestades, está falando nas regiões espirituais. E ele o texto deixa bem claro sobre isso. A sua luta não é contra a carne, nem contra sangue. Só que nós vivemos num mundo, temos nossa situação laboral, profissional, relacional, de trânsito, de todas essas coisas. Você tem que fazer a diferença por um crente, porque você tem que pregar ao tempo todo sem usar palavras. Sim, isso é um fato. Agora, é também um fato que você não está esquadrinhado dentro de uma religiosidade tacanha que não te deixa você a agir. Porque tem algumas coisas que as pessoas fazem dentro dessa religiosidade arcaica, que é assim, olha só, é uma ofensa minha esposa usar um brinco, digamos assim, porque minha religião não permite. Sua esposa brigou, você vai separar da sua mulher? Então, existe um meio termo nisso aí. Existe sim uma relação que você está vivendo no mundo, tem as questões culturais, tem as questões espirituais, e quando Paulo fala dessas coisas, fala da região espiritual, da questão espiritual. Nós temos que matar as nossas vontades todos os dias dentro de nós, porque a briga já começa dentro de nós. Nós temos aqui alma e espírito, nós temos um ser muito bom e um ser muito mau. E aquele que a gente alimenta mais, ele fica mais forte e mata o outro que está dentro da gente. Se você alimentar mais as coisas da carne, a carne vai vencer o espírito. Se você alimentar mais o espírito vence a carne. Dentro de você já tem uma luta muito grande. Então, nós temos que ter cuidado com certas interpretações. É claro que nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades. Mas também o crente briga e luta por justiça e verdade. Então, verdade não tem nada a ver com paz. Justiça não tem nada a ver com misericórdia. Mas tem que ter um equilíbrio nisso. Salmo 85, versículo 10. Qual foi o ensino do Cristo quando os inimigos vêm pegá-lo lá, pastor Zé Carlos, e aí Pedro tira a espada e Jesus o repreende e diz que se ele quisesse, que se o pai quisesse defender, mandaria ali 12 legiões de anjos, enfim, e ainda fala depois que todos que lançarem mão da espada, pela espada morrerão. Qual o ensino ali, pastor? Bom, primeiramente, Jesus ele estava deixando claro a que propósito ele veio, né? Quando Pedro, inclusive, tem muita gente que diz que Pedro negou a Jesus, que Pedro diz que daria a vida por Jesus, né? Tudo. Mas Pedro, até onde ele pôde fazer, ele cumpriu. Porque foi o primeiro a puxar a espada para defender Jesus, né? Então, só que Jesus... eu não sei que fim teria tudo aquilo se Pedro realmente puxasse a espada e Jesus deixasse, né? Ia ser um negócio, a história ia mudar o curso. Mas Pedro, então, ele botou a espada na bainha e tal, e disse, né, que todo... E aí Jesus, você completou aí, pastor? Ele disse, todo aquele que usar da espada morrerá pela espada, coisa assim, né? E tal. E com ferro. Com ferro será ferido. É uma... assim, dentro de um contexto de batalha... É o esperado, né? Porque você vai para um combate e ali você pode até matar alguém com a sua espada, mas um outro alguém, ou o vingador do sangue daquele que morreu, vai te matar também com a espada. Eu acho que é nesse sentido que Jesus está colocando, né? Se você usa da espada para se defender ou para matar, né? Você vai, como é que se diz, jogar lenha na fogueira, e daqui a pouco você vai ser vítima do mesmo instrumento que você usou para matar. Teria acabado tudo ali. Eles teriam todos sido mortos. Exatamente. E aí Jesus, então, ele quis poupar, inclusive, os discípulos, porque você já imaginou um bando de discípulos, pescadores, que nem sabiam usar a espada direito, né? Pedro mirou no pescoço e acertou a orelha do Malco, né? Malco. Né? Então, mostrava que ele era um excelente pescador e um péssimo espadachim, né? Então, imagina os 12 discípulos ali que não entendiam nada de luta armada, lutando contra o exército de Roma, né? Não ia fazer sentido. Então, Jesus
O povo fala, olha, peraí, esse negócio vai dar ruim, se fosse hoje, né? Esse negócio vai dar ruim e tal. Vamos deixar a profecia seguir o seu curso. Né? E aí, então, eles foram salvos naquela hora, né? E tudo, e Jesus, então, foi fazer o que estava destinado, ou se submeteu ao que estava destinado a acontecer com ele. Muito bem. Pastor Zé, nesse texto que Jesus fala da outra face, ele começa assim, ouviste o que foi dito, né? Olho por olho, dente por dente, e aí ele propõe um outro comportamento, que é amar o próximo também nesses momentos, né? de ofensa, de agressão, enfim. A grande questão é amar quem nos ofendeu. Acho que esse é a grande questão. Porque é muito fácil amar quem nos elogia, é muito fácil amar quem nos ama, quem faz o bem pra gente. Isso eu acho que é comum a quase todas as pessoas da Terra, né? Pessoas que simpatizam com você, que fez o bem pra você, você em troca, você procura também ser simpático ou fazer o bem. Mas amar quem nos ofendeu, quem falou mal da gente, quem... É um pedido assim que contraria em muito a natureza humana, pastor Val. Amar quem nos ofende contraria, sim, a natureza humana, mas não a natureza espiritual de Cristo. Né? E quando a gente converte, a gente diz que vai deixar, né, a natureza do velho homem, né, morrer. Né? Amar quem nos ofende. Olha, é interessante essa questão e essa maturidade, que quando a gente se converte, a gente tem muita dificuldade de entender isso. E vai passando o tempo, você vai começando a associar. Uma coisa é, você não precisa odiar quem te ofende, mas se aquilo te faz mal, se afasta. Você pode se afastar. Aí também, entendeu? Porque assim, você não precisa conviver com uma pessoa que te ofende o tempo todo para dizer que ama. Né? É até uma falta de respeito. Se a pessoa não gosta de você, te odeia, né? Você vai provocar ela o quê? Com tua presença? Não tem sentido. Agora, amar quem nos ofende nos ensina a maturidade, que existem formas de você, primeiro, não estar muito perto dessas pessoas, e isso é um fato, porque, olha só, gente, quando a gente começa a viver essa vida cristã, a gente começa a selecionar nossos amigos, nossas amizades. Tem pessoas na minha rua que me odeiam, sabe? Tem uma pessoa lá que me odeia, porque eu sou crente, porque eu sou pastor, porque eles não descobrem nada que conduza, abomina a minha conduta, entendeu? Eu passo, bom dia, tudo bem, como é que vai? Eu não preciso conviver com elas, não preciso ir lá sentar na mesa delas, não preciso estar lá provocando a ira delas contra mim, né? Eu simplesmente faço a minha parte. O que eu posso fazer é orar por elas. Esse amor, ela pode ser feita em atitudes. Não precisa você estar lá, a pessoa está querendo te matar, você está lá levando um bolo para ela. Não tem sentido isso, né? Agora, você pode, nas questões espirituais, você está orando por essa pessoa. Você está, Deus, converte o coração dessa pessoa. Eu não fiz nada, tem uma pessoa lá na rua que eu não fiz nada com ela. Não fiz nada, eu só quis ajudar ela num projeto que ela tinha, para que ela resolvesse o problema dela, que era com a minha esposa. Né, umas questões de uns cortes, de umas almofadinhas das Débora e tal, e ela maltratou muito a Mari. Eu falei, minha nobre, se fizer assim, eu faço assim para a senhora, eu faço um molde e corto. Ela ficou com raiva de mim e não fala comigo até hoje, e faz questão de me provocar, mas eu não ligo nem para ela, entendeu? Por quê? Porque essa pessoa não vai mudar isso, eu não vou mudar o que ela tem dentro do coração. Quem vai mudar é o Espírito Santo de Deus. A única coisa que eu tenho que fazer é continuar sendo o que eu sou, porque a minha atitude, talvez no futuro, vai fazer ela convencer que não era bem assim, entendeu? Ela pensa. Então, essa questão de amar quem nos ofende, você pode amar as pessoas, mas necessariamente você não precisa conviver com elas, porque você vai provocar uma ira. E não tem sentido isso, né? Essa questão dos temperamentos... Pastor, só fazer um adendo aí nessa fala que eu acho interessante, que quando a Bíblia fala de amor, né, amar os nossos inimigos e tal, o que vem na nossa mente é sentimento. E isso. Sentimento, os nossos sentimentos... É a cultura, né? Isso, é a cultura. Mas amar é praticar o bem.
Não é você ter um sentimento, falar, oh, eu te amo, mas na hora que você precisa de mim, eu tô longe, né? Não, o amor, para ele ser real, ele precisa estar disponível a fazer o bem. Essa é a interpretação real das Escrituras. Né? Amar os nossos inimigos. É claro que a gente não vai sentir ter um sentimento pelo inimigo, mas a gente vai fazer bem para ele. Essa é a ideia. O apóstolo Paulo diz, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de beber. Tiver sede, dá-lhe de beber. Se tiver fome, dá-lhe de comer. Né? Tanto que a Bíblia não pede afeto para os inimigos, pede amor. Amor. Exatamente. E não se vingar seria um ato de amor. Seria um ato de amor. Exatamente. Então não é um sentimento, porque é difícil você sentir alguma coisa para alguém. Sentir, né? Não é. Mas quando a gente entende que o amor ele está relacionado mais a atitudes de bondade do que a sentimento, a gente vai compreender melhor esse texto da Bíblia. É verdade. Mas a questão dos temperamentos, porque há pessoas que são mais temperamentais, né, coléricas, enfim, e sempre estão assim, não sei, parece que os embates acabam cercando-as, né, enfim, mas assim, muita gente diz o seguinte, é o meu temperamento, eu nasci assim, eu não vou mudar. Como é que é essa questão dos temperamentos? Acho que tem até um livro interessante, né? Sobre temperamento controlado pelo Espírito. Existem 4 temperamentos, e um é dominante, né? Fleumático, sanguíneo, melancólico, né? E dizem que nós temos todos, mas um é dominante. Eu e minha esposa, nós somos literalmente sanguíneos, né? Então, as nossas discussões elas são bem acaloradas. De vez em quando o caldeirão ferve. Ferve bonito. Agora, o sanguíneo tem uma vantagem. Pedro era sanguíneo, Eliseu era sanguíneo, Davi é sanguíneo. O sanguíneo é assim, ele erra, ele briga e tal. Mas daqui a pouco, com o mesmo sentimento, com a mesma estatura que está aquela panela de pressão, ele joga gelo em cima. Aí um olha para cada do outro e a mulher se abraça, entendeu? Eu tenho medo de me relacionar com fleumáticos e melancólicos, porque eles guardam isso dentro do coração e ficam maquinando uma forma de te prejudicar lá na frente, porque faz parte do temperamento dessa pessoa. Não é uma questão de vingança, é o perfil comportamental do temperamento que é jogado dentro da forma de se relacionar. Então é perigoso. Eu prefiro lidar com uma pessoa explosiva, né? Não, e aquela discussão, e daqui a pouco, meu irmão, te amo, não sei o quê, e abraça do que essas coisas. Então essa é a questão do temperamento. É o senhor que fala, desculpa. Não, mas tudo bem, você falou. Agora, pastor, assim, meu temperamento predominante é um melancólico, né? Já foi diagnosticado e eu me vejo nesse perfil. Então, é tudo isso que Valverde falou. Só que todos os temperamentos, eles têm os pontos positivos e os pontos negativos. Né? Então, por exemplo, se um tem facilidade de perdoar, por outro lado, ele tem facilidade também de ofender, de brigar. Né? Então, é dois extremos. Polarizado. Né? Polarizado, exatamente. Normalmente, quando você se casa com uma pessoa com temperamento diferente do seu. É muito raro pessoas do mesmo temperamento se casarem. E se casa, o casamento tende a não durar muito. Não, graças a Deus está durando. A não ser que... Então, aí entra aquela coisa daquele livro que eu já li, inclusive, né? O temperamento controlado pelo espírito. Isso. Então, o temperamento não é a fatalidade. Não, eu sou... tipo assim, eu sou sanguíneo, então comigo é assim, bateu, levou e tal. Não. Você não precisa usar, né, desse argumento do temperamento para ser uma pessoa explosiva, porque o Espírito Santo ele age em você para equilibrar e fazer você fazer o uso melhor do seu temperamento, porque o sanguíneo ele é líder. Né? Como você bem citou aí os sanguíneos, todos eles eram líderes, o sanguíneo ele é líder. Então, quem é o líder? É aquele que lidera com amor, lidera com paciência, né? Enfim. O melancólico, ele é reflexivo. Ele pensa para tomar decisões, ele pondera. Ele tem um sentimento de empatia com as pessoas mais do que um sanguíneo. O sanguíneo tá lá, o cara tá chorando lá, né? Ou a pessoa tá chorando, tá com a mágoa, tá triste e tudo. O sanguíneo fala, enxuga essas lágrimas, vai viver sua vida e tal. Já o melancólico não, ele vai lá, ele abraça, ele ouve, né? Então, tem essas diferenças. E, por outro lado, o melancólico,
né, que o pastor Valverde colocou aí e bem corretamente, ele guarda ressentimento, não vingança propriamente, mas ele fica magoado com muita facilidade. E ele até perdoa, mas não esquece. Toda vez que lembra, ele fica chateado, né? Então tem essas nuances aí nos temperamentos, mas não deve servir de argumento para você sair do controle. Uma coisa que eu quero complementar que é interessante isso, é porque assim, Deus deu temperamento, esses temperamentos diferentes e convergentes dentro de nós para que aprimorasse o Espírito Santo de Deus. É interessante que o temperamento, a grosso modo, do homem, o homem natural, com esses temperamentos que ele tem, ele realmente ia cometer muitos erros, porque a alma estaria ali dominando esses temperamentos e o temperamento dominante dele. Agora, quando a gente entrega, e aí é que é legal, porque é dessa forma que Deus trabalha no homem. Quando a gente deixa o Espírito Santo de Deus dominar o nosso temperamento. Controlar. Porque uma coisa é legal. Eliseu, na primeira missão dele, qual foi a primeira missão de Eliseu? O primeiro grande milagre. Foi pegar 42 jovenzinhos e mandar para o espaço, porque chamou ele de careca e cabeção. Olha o temperamento do cara. Que haja ursas, né? Que Deus, o Deus que eu sirvo, há de mandar ursas e acabar com vocês. 42 jovens morreram só por causa de um temperamento de um homem. Eles cometeram erro, foi usado pelo mal, foram. Mas ele simplesmente mandou os caras morrer, pediu a Deus para matar, e Deus foi lá, entendeu? E matou aquilo, né? Por uma questão espiritual. Mas depois da frente, o que ele faz? Ele é capaz também não perdoou Geazi, quando Geazi foi lá e pecou contra Naamã, né? Foi lá pegar... e aí a lepra... Pois é. Olha o temperamento do Eliseu. Mas, em outro lado, o que ele faz? Ele pede, em outra posição depois, ele pede, lá no monte, quando o jovenzinho dele, que já não era mais Geazi, já era um outro, fala, Senhor, nós estamos mortos, né? Aí fala, Senhor, abre os olhos dele para ver o que maior que está em nós do que está no mundo, né? Então tem essas questões do temperamento dominado pelo Espírito Santo de Deus. Muito bem, gente. 11 horas e 57 minutos. Não tenho mais tempo, quero agradecer aqui os nossos debatedores. Obrigado ao pastor José Carlos, também ao pastor Valverde. Obrigado você pelo carinho da audiência Melodia. Chegando Rádio Chofé com o nosso amigo Léo Pereira. E o debate fica assim. Amanhã, terça-feira, 11 de fevereiro, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia. Seja sincero, alguma emissora de rádio